Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje entramos no 18º dia da contagem do Homer e somos chamados a algo desafiador: perseverança na harmonia. Porque manter a beleza é mais difícil do que encontrá-la, viu? Como o tempo, tudo pode se tornar comum, até o sagrado pode se tornar comum com o tempo. Perseverança é algo importantíssimo. Mas hoje o Senhor nos chama a renovar o olhar, a reacender o coração e a preservar na sensibilidade espiritual. Que hoje não percamos o encanto, que não nos acostumemos com a presença de Deus e que a nossa alma permaneça viva, sensível e desperta. Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois, para vós, contareis o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Nosso salmo de hoje, salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também, agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Também tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu foste o meu auxílio, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Hoje, 18º dia da contagem do Homer, 2 semanas e 4 dias. Estamos na terceira semana da contagem do Homer. A bênção da contagem do Homer. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o Homer. A nossa oração de hoje sobre a vitória na harmonia, a permanência na harmonia. Eis-nos aqui, Senhor, pronto e disposto a cumprir o mandamento da contagem do Homer, como está escrito. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado,
Desde o dia em que trouxestes o feixe da oferta movida, 7 semanas completas serão. Pai Celestial, em nome de Yeshua HaMashiach, que é o nosso Cordeiro Pascal, é o primeiro dos ressuscitados. Venho diante de ti para obedecer com fé e humildade esse tempo sagrado de preparação e purificação. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, como está escrito, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Tu nos ordenaste, por meio de Moisés, teu servo, a realizar esta contagem para sermos purificados de toda a impureza, do egoísmo e escuridão espiritual. Mas agora, em Jesus Cristo, temos acesso à verdadeira purificação, como está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, o Messias. Purifica-me, Senhor, como se purifica o ouro no fogo, e santifica-me com tua presença. Que no mérito da contagem deste dia, unida à obra redentora de Yeshua, eu seja curado e restaurado em tudo que está ligado ao segredo espiritual deste tempo. Conforme está escrito, santificai-vos e vede e sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E também está escrito, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que sobre mim e sobre todos que contam os dias com fé e esperança, seja derramada a influência do teu Espírito, corrigindo nossa alma e nos consagrando com tua santidade suprema. Restaura-nos, ó Deus, Deus da nossa salvação, e faz cessar a tua ira sobre nós. Que este caminho de 50 dias nos conduza ao derramamento do teu Espírito, como ocorreu em Shavuot, em Pentecoste, quando foste fiel em cumprir tua promessa, como está escrito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Messias. Oramos e cremos em nome de Jesus. A nossa meditação de hoje, dia 18º, a vitória na harmonia, a permanência na harmonia. Hoje avançamos mais um passo na contagem do homem e somos conduzidos a uma dimensão que revela o teste da maturidade espiritual, a perseverança na harmonia. Se nos dias anteriores Deus tratou do nosso coração, tratou das nossas intenções, tratou do nosso alinhamento interior, hoje ele trata algo ainda mais profundo, a nossa constância, a nossa perseverança. Porque encontrar a beleza é uma coisa, mas manter a beleza é outra coisa completamente diferente. É fácil se emocionar em um momento espiritual. É fácil sentir Deus em um ambiente favorável. É fácil viver bem quando tudo está fluindo. Mas o verdadeiro teste não está no começo, está na continuidade. E é exatamente isso que a perseverança representa. Perseverança, continuidade, sustentação na harmonia. Perseverança é a força que não deixa a chama apagar. E aqui está uma verdade que confronta. O maior risco da vida espiritual não é cair, é se acostumar. Com o tempo, aquilo que era especial se torna comum. Aquilo que gerava emoção perde o impacto. Aquilo que tocava a alma vira rotina.
E quando isso acontece, você não percebe de imediato. Você continua indo, continua fazendo, continua vivendo, mas por dentro algo esfriou. E é exatamente isso que o texto revela. Com o passar do tempo, corremos o risco de nos acostumar com o sagrado. Isso é extremamente sério, porque quando você se acostuma com o sagrado, você perde a sensibilidade. E quando perde a sensibilidade, você perde a percepção da presença de Deus. E quando você perde a percepção, você começa a viver no automático. O automático é o estado de mornidão. A Bíblia diz: seja frio ou quente. Porque se for morno, o Senhor vai vomitar. Normalmente nós consideramos um crente morno um crente sem reação física, um crente que não pula na igreja, que não dá um glória a Deus alto, que não dança, que não bate palma. Mas a mornidão é um estado, não é um comportamento. Às vezes essa pessoa não dá conta de ter um comportamento extravagante, mas ela é quente no espírito. Enquanto que outro, às vezes, é enérgico no comportamento, mas vive espiritualmente no automático. Ele já está morno. E aqui entra o chamado de hoje: renovar o olhar. Porque a vida espiritual não depende apenas do que você faz, depende de como você enxerga a vida espiritual. O problema não é a rotina, o problema é a forma como você vive a rotina. As mesmas coisas podem continuar acontecendo, mas o seu olhar pode estar diferente. E quando o olhar muda, tudo muda. Perseverança dentro da harmonia nos ensina algo poderoso. Nós necessitamos, ou seja, nós precisamos continuar vendo. Isso vai gerar perseverança na beleza. Mesmo quando tudo parece comum, a perseverança faz com que eu enxergue a beleza das coisas. Continuar valorizando o sagrado, mesmo quando já é familiar. Continuar sentindo, mesmo quando não há novidade. E isso exige uma decisão, porque o coração naturalmente tende a esfriar. A alma naturalmente tende a se acostumar. E se você não luta contra isso, você perde a essência. Por isso, hoje, o Senhor nos chama para uma guerra silenciosa, a guerra contra o acostumar-se. Não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com a palavra. Não se acostume com o que Deus já fez na sua vida, porque aquilo que você trata como comum deixa de gerar transformação em você, deixa de beneficiar você. E aqui está uma chave profunda. Renovar a alma é renovar o olhar. Você não precisa de coisas novas, você precisa de olhar, de olhos novos. Porque Deus continua o mesmo, a presença continua a mesma, a palavra continua viva, mas a sua percepção pode estar cansada. E hoje Deus está nos chamando para reativar isso, para voltar a ver a beleza onde você parou de enxergar beleza. É isso. Você precisa aplicar em todas as áreas da vida o enxergar a beleza das coisas, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua rotina. Quantas coisas você parou de valorizar? Quantas coisas que eram importantes para você antes e agora não é mais? Quantas coisas você começou a fazer sem presença?
Quantas coisas você deixou de enxergar como sagrado? Hoje é dia de restaurar isso, porque perseverança não é apenas para preservar, é sobre perseverar tendo sensibilidade. Não é continuar por obrigação, é continuar com propósito. Não é apenas insistir no automático, é permanecer com consciência. Por que eu estou fazendo isso? E isso transforma completamente as nossas vidas, porque nós deixamos de viver uma rotina pesada e começamos a viver uma rotina cheia de significado. Agora deixa eu te confrontar com algo mais direto. Suas práticas espirituais ainda te tocam? Ou você já se acostumou com elas? A sua oração ainda é encontro ou virou repetição? Sua leitura da palavra ainda é vida ou virou hábito vazio? Porque a resposta para isso revela onde você se encontra hoje, o estado em que você está. E Deus não está te condenando, Ele está te chamando. Chamando você de volta à sensibilidade, a perceber a sua presença em todos os lugares. Deus está te chamando de volta ao encantamento, a você ver beleza nos movimentos de Deus. Deus está chamando você de volta ao lugar onde sua alma possa responder e corresponder. E aqui está o segredo. Você precisa decidir ver de novo o que você deixou de ver. Você precisa decidir sentir novamente. Você precisa decidir valorizar de novo, porque isso não acontece sozinho. É uma escolha, é uma postura, é uma decisão espiritual. É quando você decide. O que era comum volta a ser extraordinário. O que era automático volta a ser vivo. O que era rotina volta a ser um encontro extraordinário com Deus. E isso é vitória. Por isso o nome do dia é Vitória na Harmonia, Perseverança na Harmonia. Porque a maior vitória não é conquistar algo novo, é não perder o que Deus já nos deu. É manter o fogo aceso, é manter o coração sensível, é manter a alma viva. E quando você consegue isso, você vence, você avança, você prospera, você tem alegria. Não porque tudo mudou, mas porque você permaneceu e que você hoje viva assim, com os olhos renovados, com o coração sensível, com o espírito atento e que você decida: eu não vou me acostumar com Deus. Eu não vou perder o encantamento. Eu não vou viver no automático. Eu vou perseverar, mas com vida. Porque perseverança dentro da harmonia é isso. É continuar. É continuar sem perder a beleza. É permanecer sem perder a sensibilidade. É viver sem perder a presença. E essa é a verdadeira vitória. Que eu e você possamos, nesse tempo, alcançarmos a perseverança na harmonia. Vamos à história de hoje. A Vitória Suave, de Nelson Mandela. Você conhece. E eu aqui não estou defendendo nenhuma bandeira política, porque entre eu e o Nelson Mandela, nós estamos em lados opostos na política. Mas o princípio que eu quero que você entenda. Poucos nomes brilham tanto no cenário da humanidade como Nelson Mandela. Ele foi um grande líder na luta contra o apartheid na África do Sul, onde o sistema cruel e racista segregava a população negra da branca.
negando direitos básicos. Mandela passou 27 anos na prisão, em condições duríssimas, na ilha Robben. Durante todo esse tempo, ele poderia ter se tornado um homem amargurado, sedento de vingança. Era natural esperar que, ao ser libertado, ele liderasse uma onda de retaliação contra os seus antigos opressores. Mas Mandela escolheu outro caminho. Quando firmemente saiu, ou quando finalmente saiu da prisão, em 1990, ele agiu com beleza, com equilíbrio. Ele agiu com vitória sobre a resistência. Ele agiu cheio de graça. Ele disse: ao atravessar os portões da prisão para a minha liberdade, eu sabia que, se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria preso. Mandela liderou a transição para uma África do Sul democrática e livre, sem derramamento de sangue. Ele trabalhou para reconciliar o país inteiro, brancos e negros, através de gestos simbólicos e práticos, como apoiar a seleção sul-africana de rugby, o símbolo da elite branca, algo impensável para muitos. Sua maior vitória não foi apenas política, foi espiritual. Ele provou que é possível vencer sem destruir, triunfar sem humilhar e conquistar sem ferir. A harmonia da alma era a sua verdadeira força. Vitória na harmonia, perseverar na harmonia, é a vitória que não precisa esmagar o outro para ser verdadeira. É a conquista que preserva a dignidade de todos, inclusive dos antigos inimigos. É lutar com coragem, mas também com compaixão. Que nós possamos, como Mandela nos ensina, que nós possamos ser fortes sem ser duros. Que nós possamos vencer batalhas sem perder a ternura. Que verdadeiramente nossa vitória seja para curar e não para ferir. Que eu e você possamos alcançar o eterno, a graça da vitória na harmonia, da perseverança na harmonia. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, Deus do universo, fonte de toda força e de toda beleza. Hoje me apresento diante de Ti, reconhecendo que a caminhada espiritual exige constância, perseverança e um coração renovado dia após dia. Nesse dia de perseverança, dentro da harmonia, ensina-me a perseverar na harmonia. Dá-me força para não desistir daquilo que é santo, mesmo quando a rotina tenta apagar o brilho da tua presença em minha vida. Senhor, guarda-me de endurecimento do coração e de indiferenças espirituais. Não permitas que eu me acostume com o sagrado a ponto de perder a reverência, a alegria e o temor diante de ti. Renova em mim a capacidade de enxergar a tua beleza nas pequenas coisas, nas palavras simples, nos gestos cotidianos e nos momentos silenciosos. Pai, por meio de Yeshua, o nosso Messias, fortalece a minha alma para permanecer firme no teu caminho. Que eu não seja alguém que comece com entusiasmo e se perde com o tempo, mas alguém que permaneça fiel, constante e firme até o fim. Dá-me disciplina para continuar, sensibilidade para perceber tua presença e sabedoria para transformar o comum em algo santo diante de ti. Que minha vida não seja guiada pelo cansaço, mas pela esperança. Que eu encontre alegria em te servir todos os dias e que cada mandamento eu possa viver com renovação, como se fosse a primeira vez. Purifica meu coração, alinha meus pensamentos e sustenta os meus passos.
Que eu caminhe contigo com firmeza, sem perder a beleza, sem perder o propósito e sem perder o temor. Estabelece, Senhor, a obra das minhas mãos e faz com que a minha perseverança produza frutos de justiça, frutos de paz, frutos de santidade. Hoje eu escolho perseverar, escolho renovar meu olhar, escolho viver na tua harmonia. Eu oro em nome do Senhor Jesus, crendo na tua bondade e crendo na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. A nossa proclamação, nosso decreto de hoje, perseverarei na beleza. Santificarei a minha rotina. Redescobrirei o encanto em cada detalhe e minha alma será renovada pela luz do sagrado. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado na minha vida e na sua vida. E que ainda que venhamos ter empecilhos, barreiras, dificuldades, que nós continuemos e perseveremos naquilo que estamos proposto a alcançar. Que Deus te abençoe e até amanhã, neste mesmo horário. Em nome de Jesus.